Quarto tópico: avançando rumo à maturidade. Descreva a triste condição de muitos que alegam ser crentes. Que pergunta, né, irmãos? A pessoa está com a palavra de Deus já 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos, mas continua nanico espiritual. Quer dizer, não tem o discernimento daquilo que ele lê na palavra. É triste. Vamos ver o que diz Hebreus 5, de 11 a 13. É um pouco longo, porém, vamos lá. Do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vós haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Quando nós fazemos algum debate, na realidade não é debate, uma conversação sobre a palavra de Deus, tem muitas pessoas que já estão há muito tempo na fé, mas não têm o discernimento, não têm o colírio para estar sabendo do que estamos falando. Então, a pessoa ainda precisa de leite. Mas quando a pessoa começa a ter entendimento, aí sim, o seu mantimento espiritual vai ficando mais sólido e ele vai entendendo o que a palavra quer dizer. A notinha diz o seguinte: Paulo não podia falar aos judeus convertidos de modo tão claro quanto desejava a respeito do mistério da piedade, por causa da fraqueza espiritual e a baixa capacidade de compreensão dos judeus. O apóstolo não podia declarar a verdade, que se tivessem ouvido de modo correto, com compreensão inteligente, teria sido para eles um cheiro de vida para a vida. Então, irmãos, precisamos estar atentos a discernir espiritualmente o que está na palavra de Deus. Pergunta B: como devemos avançar rumo à perfeição cristã e que bênção aguarda esse desenvolvimento? Hebreus 5,14 nos diz o seguinte: mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Então, queridos, quando alguém fala alguma coisa que não soa bem, que você vê que aquilo não é correto pela Bíblia, então aí você precisa não concordar com aquilo, mas chamar essa pessoa para um estudo mais aprimorado. E só então as pessoas vão ter uma ideia daquele assunto num nível mais espiritual.
de modo que ele tenha um entendimento dentro da palavra de Deus. E isso muitas vezes, irmãos, requer oração, não é? Para que as pessoas realmente possam entender. A notinha diz o seguinte: como um todo, a igreja jamais receberá chuva serôdia, a menos que abandone toda a inveja, desconfiança, intriga e mexerico. Aqueles que nutriram o ódio no coração até que ele se fortalecesse e se tornasse parte do caráter, devem ter uma experiência diferente, se quiserem participar da chuva serôdia. Queridos, o que é a chuva serôdia? Lá, na época, quando Pedro deu seu testemunho, ele falou exatamente dos tempos do refrigério, pela presença do Senhor. Que Senhor? O Espírito Santo. Então, a chuva serôdia, que foi dado lá no Pentecostes, entendeu? Ali foram as primeiras chuvas, a primeira chuva como chuva serôdia. Agora, nós estamos precisando de aguaceiros, chuvas torrenciais da palavra de Deus, para que nós possamos fazer que as pessoas possam entender e recebermos o Espírito Santo em plenitude. Que Deus nos abençoe para isso. Peço mais uma vez aos irmãos que se inscrevam no canal Filadélfia Genuína e deem testemunho da palavra, comentando com as pessoas e fazendo com que as pessoas, em vez de uma doutrina débil, tenham a doutrina fortificada, não com leite materno, mas com concreto, sólido. Deus abençoe a todos. Amém.